Olá pessoal, é com muita alegria que hoje nós gravaremos o primeiro Eu Sou do ano de 2023 e hoje eu tô rodeada de gente muito especial. A gente está aqui na Associação Espírita Arco-Íris de Avaré e a gente vai falar um pouquinho sobre o TEA, Transtorno do Espectro Autista. Você conhece? Então fica com a gente até o final, porque a gente vai falar sobre muita coisa legal sobre esse assunto, que é de utilidade pública, não é? Muitas curiosidades e, sem dúvida, vocês vão gostar muito de conhecer o trabalho que a associação faz aqui em Avaré e em toda a região. Hoje estão aqui comigo a Rose, a Cléa Dalva e a Zilá. A gente vai contar um pouquinho sobre a história da associação. E também a gente vai falar com a Zilá, porque ela vai contar um pouquinho da experiência dela como mãe do Caio. Ele é a estrela aqui da noite. Foi por causa dele que a associação surgiu. Então, boa noite, meninas. Boa noite. É um prazer imenso ter vocês aqui. Muito obrigada. Prazer é nosso. Obrigada mesmo. E a gente vai falar um pouquinho, vamos começar falando um pouquinho da definição de um assunto que ainda é muito difícil, né? Ainda mais para mim, que sou leiga, estou aprendendo muito hoje aqui também. O TEA é um transtorno do espectro autista, é um distúrbio do neurodesenvolvimento que tem início desde os primeiros anos de vida. E ele passa pela adolescência e persiste na vida adulta. Mas é claro, suas manifestações podem reduzir de modo significativo mediante tratamento. Melhor ainda se esse diagnóstico for quanto antes, né? For precoce. Existem algumas curiosidades também sobre esse assunto. Claro, existem níveis diferentes, né, de autismo. Uma em cada 35 crianças nasce com autismo. E essa proporção, a cada 5 crianças, 4 são meninos e uma menina. A gente vai começar agora falando um pouquinho do quanto a associação é importante na vida dessas crianças desde o início da infância. A gente vai começar a falar aqui com a Cléia, porque ela iniciou essa história. E ela vai falar com bastante propriedade de como surgiu a associação. Vamos lá, Cléia. Então, na verdade, não fui eu quem iniciou, né? Eu comecei a dar aulas de alfabetização na minha casa, para o Caio. E com o tempo, alguns meses depois, começaram a surgir outras crianças com deficiências também. Então, através da Zilá, do Dr. Benjamin, de outras pessoas como Eduardo, como Elizabeth, a gente viu por bem montar uma nova escola que pudesse atender essas crianças porque não tinham nenhum tratamento, nenhum atendimento aqui em Avaré e na região também. Em que ano foi isso, Cléia? Então, nós começamos em início de 2016 e depois passamos para o Bom Samaritano 2, que fica no Jardim Brasil. O Dr. Benjamin, que é o presidente de lá, nos cedeu uma sala. E essa sala, no primeiro momento, foi suficiente. Só que no segundo semestre não tínhamos mais vagas para uma sala só. Então, nós começamos a atender em 2 períodos, no período da manhã e no período da tarde. Então, essas crianças que começaram a surgir e começaram a frequentar lá, quem estudava à tarde ia de manhã para ter esse apoio de vocês e vice-versa. Quem estudava de manhã ia à tarde. Então, em período integral, essas crianças tinham um apoio de alguma maneira da escola, que às vezes nem tanto, né? Mas na associação, sem dúvida, elas eram abraçadas por vocês. Sim, com certeza. É isso? Com certeza. Que legal. Então, depois nos ofereceram este prédio. Esse prédio era das damas avarienses e elas faziam aqui reuniões. Depois esse prédio ficou alugado por um certo tempo e na época ele estava desocupado e precisando urgentemente de reformas. Então
nós procuramos a Elizabeth Kleindienst, que abraçou prontamente essa causa e fez um projeto, um primeiro projeto, juntamente com Nilson Guazelli, a Zilá, né, e mais pessoas que eram voluntárias na época. E aí começou a história do arco-íris. E hoje está uma coisa mais linda, né, que foi tocado pela Rose e agora pelo doutor, né? E eu acho que houve muito crescimento, tanto para as crianças quanto para nós. Acho que mais para nós do que para as crianças. A gente aprendeu muito com eles, aprende diariamente com eles. Eles são crianças maravilhosas, são crianças que de uma maneira ou de outra aprendem, que precisam sim ser muito bem cuidadas, porque eles são crianças que melhoram a autoestima, melhoram na aprendizagem, sabe? Então, é preciso mesmo o amor. O amor, esse estímulo, Sim. né, para a criança também se entender, entender o mundo e, sem dúvida, o papel aí da associação é importantíssimo na vida dessas crianças, até porque, vamos observar aqui, que são as crianças que começaram a frequentar, são crianças carentes, né? Sim. Que precisavam realmente de um apoio a mais. E então, a Rose, ela passou a ser a presidente da associação. Em que ano, Rose? Em 2020. 2020, fevereiro de no meio 2020. Da pandemia. Não, um pouquinho antes. Fevereiro. Olha. A pandemia começou em março. E aí nós vimos a dificuldade. Uau. Porque a gente estava com crianças nas casas e precisava fazer alguma coisa porque é um projeto social, não podia perder o vínculo e tinha que se socializar. Era um projeto social, tinha que se socializar de qualquer maneira com eles. E a gente não podia perder esse vínculo. Então a gente mandava, eles vinham, pegavam material, a gente tentava fazer virtual. Com criança normal é difícil, com eles foi mais difícil ainda. E assim, fomos levando até o que deu. Todo o tempo tentando acertar, trazendo os pais para conversar, e lá fazia um grupo com os pais, e aí a gente via como é que estava a situação da criança na casa, como é que estava a situação do pai, da mãe. Tivemos muita ajuda de cestas básicas do Rotary, tivemos uma campanha de ovos e leite, e a gente conseguiu dar muita assistência nessa parte, levava nas casas, porque estavam com Covid, estavam em isolamento, e a gente atendia eles na casa. Poxa, esse período, se foi difícil para todo mundo, imagina para essas crianças, que uma das coisas que se manifesta é essa dificuldade de interação com o mundo. Social. E de repente elas ficarem reclusas em suas casas, ainda mais nessa condição em que a associação acabou ampliando o auxílio. Sim. Não foi somente para a criança, mas para a família. O suporte foi dado de uma forma mais geral mesmo, para que aquela família tivesse condição, né, de tocar durante aquele período que eles estavam dentro de casa, muitas vezes sem trabalho, né? A gente sabe que muitas pessoas sofreram muito. Então o papel de vocês, sem dúvida, foi fundamental. Até tem um dado interessante, que os que saíram da turma, que estava no afastamento, estão com mais dificuldade de voltar com a gente. E os novos aqui estão vindo, porque eles eram de uma maneira e eles se modificaram. Passaram-se 2 anos, eles se modificaram. Então eles sentiram um ambiente diferente, sabe? E tá difícil a socialização com os antigos. Como a Cleia disse, o amor, né? Sem dúvida vai dar um jeitinho. Não, eles têm muito amor. De fazer isso acontecer mesmo que com dificuldade. Sim, e aos poucos, sim. Né? O acolhimento aqui é muito, viu, né? Gente? O acolhimento aqui é muito grande. Que legal. Muito grande, de todos. Bom, e qual é o suporte, o que a associação oferece para essas crianças, Rose? Então, hoje é oferecido música, computação, desenho, artes, brincadeiras lúdicas, tudo que envolve da parte social. A socialização é o foco da Arco-Íris. Por enquanto, nós só temos uma psicóloga
que é a que atende as crianças aqui, e uma psicóloga que atende os pais, que é uma voluntária, a Luana, ela atende os pais quando eles necessitam. É o que nós temos hoje, com mudança bem brevemente. Isso. E essa mudança está acontecendo agora, porque vem uma nova diretoria, né? Não, a mudança foi plantada, né? E agora vai ser colhida. Exatamente. Que nós plantamos o projeto da saúde. Bem dito isso, porque o próprio Wagner disse, o Wagner Bertoli, que nós conhecemos, que é também apresentador aqui na Do Vale TV, ele é o novo presidente, ele está assumindo agora para dar continuidade nesse projeto, nessa semente que foi plantada lá atrás, como elas disseram. E então a gente, claro, vai dar andamento, né, que eu estou fazendo a honra também de participar dessa diretoria. Sem dúvida, muito aprendizado para a gente. E tem muita coisa boa por vir, é isso? Sim, muita coisa. Nós vamos ter as terapias todas aqui agora, tanto para os nossos assistidos, né, as 30 crianças nossas, como as crianças com estimulação precoce, a partir de 2 anos. Então, vão atender todas. Nós vamos ter médico, nós vamos ter nutricionista, fono, físio, TO, psicóloga. Todo esse atendimento vai ser fornecido agora aqui dentro do Arco-Íris, porque hoje o município não tem condições de oferecer isso. Eles mandam os pais para o SER de Taquarituba. Então, fica muita dificuldade. E as crianças frequentam menos porque elas têm as terapias para fazer. Então, elas vindo aqui para fazer a terapia e mais os projetos depois da gente, fica muito melhor, porque daí ela fica mais tempo dentro da associação. E essas crianças aqui da nossa região, então, de Avaré, que são enviadas a Taquarituba, elas têm algum auxílio por parte da prefeitura? A prefeitura que disponibiliza a condução. Condução para elas irem lá fazer a terapia. Para fazer a terapia, mas o fechamento do diagnóstico dessas crianças é feito aonde? Só médico. Médico, mas só aqui médico. em Avaré também? Na rede pública? Não, nós temos uma médica, a doutora Niura de Botucatu, que ela atende todas as nossas crianças. Então, mas tem que estar matriculada aqui com diagnóstico fechado. Então, agora, fora isso, até então, não tem quem dê diagnóstico se não for pago. Certo. No próximo bloco, a gente vai conversar com a doutora Zilá. Ela vai falar um pouquinho pra gente da experiência dela como mãe do Caio. Vai falar um pouquinho dele também pra gente, que eu falei pra vocês lá no comecinho que ele é a estrela do lugar, né? E também a gente vai contar pra vocês como uma mãe ou os pais podem fazer para inscrever os seus filhos aqui. Então, segura um pouquinho aí, que depois dos comerciais a gente volta e tem muita coisa boa ainda por aqui. Até já!